Bom dia, boa tarde, mais uma vez aqui no nosso canal Umbanda e a Sua Gente. Estamos apresentando dessa vez o vídeo resenha baseado sempre em um livro. O livro dessa vez, a bola da vez, é Ação e Reação de Francisco Cândido Xavier, Chico Xavier, pelo espírito André Luiz. Quem foi André Luiz? O espírito André Luiz, certa feita, se aproximou de Francisco Cândido Xavier e disse a ele que escreveria uma obra com Chico. E Chico disse: ok, top. E quem vai assinar as obras? E o espírito pensou e escolheu o nome de André Luiz. Quem foi André Luiz? André Luiz, na sua última encarnação, teria sido um médico sanitarista. E o nome André Luiz é um pseudônimo. André Luiz é muito importante para a literatura espiritualista e espírita. Ele lançou nada mais, nada menos do que 16 livros. Muitos desses livros, o primeiro livro foi Nosso Lar, em 1944, e o livro Ação e Reação, que nós vamos abordar, foi lançado em 1957. É o nono livro. São 16 livros, na verdade. Essa obra, ela se divide em duas obras, em duas partes a obra dele. A primeira parte, a vida no mundo espiritual, e a segunda parte se trata de complementos. Iremos abordar então a célebre obra da literatura espírita Ação e Reação, de Francisco Cândido Xavier, ou popularmente chamado por nós, quando ainda estava conosco nesse mundo, de Chico Xavier, e narrada pelo espírito André Luiz. Esse livro foi lançado pela Federação Espírita Brasileira em 1957. O exemplar que eu estou lendo para fazer essa resenha é da primeira edição, imagine, capa dura, as folhas amareladas. Eu me atrevo a dizer que é uma joia rara. Em se tratando de um livro antigo, para mim, às vezes, a leitura fica um pouco complicada, em função do uso de palavras em demasia, difícil de entender e até muitas vezes de frases enfadonhas. Chico Xavier foi um exuberante médium, uma das grandes figuras brasileiras do século XX. Nasceu em 20 de abril de 1910 e faleceu em 30 de junho de 2002. Em 2022, fará 20 anos da sua partida para o plano espiritual. Devo esclarecer antecipadamente que não sou espírita, sou umbandista, e por isso irei me esmerar para não atropelar a doutrina e muito menos a obra objeto dessa resenha. O livro Ação e Reação é o nono livro da série A Vida no Mundo Espiritual. E essa série é composta por 13 livros e existe também, hoje em dia, na internet em PDF. Não abordarei toda a obra, somente 4 ou 5 capítulos desse livro que eu estou fazendo, Ação e Reação. Onde se passa a história de André Luiz? O cenário se passa em uma região umbralina ou trevosa, onde o André Luiz e outros espíritos lá estando aprenderão algumas coisas sobre a espiritualidade com a finalidade de colaborar com os encarnados. Irão estudar a situação espiritual da criatura humana após morte. O local, como bem citei anteriormente, é uma região umbralina. Havia uma escola chamada de Mansão da Paz, cuja finalidade era colaborar com o reajuste espiritual de espíritos dementes, desajustados e desequilibrados. Essa escola está, ou estaria, sob a jurisdição da cidade denominada abre aspas, Nosso Lar, fecha aspas, que deu origem ao primeiro livro da dupla, Chico Xavier e André Luiz, em 1944. Esse livro é um livro famoso, já virou best-seller, já fez filmes, vídeos curtos, vídeos longos. Sim, não há o que se comentar sobre esse livro. Tags.
reencarnação, obsessão, reajuste, desajustes, evolução e umbral. Conforme a introdução feita pelo Espírito Emmanuel, abre aspas, André Luiz, contudo, faz-nos sentir que o Espírito revela uma concepção de justiça ainda mais ampla. Fecha aspas. Essa foi a introdução e apresentação do livro Ação e Reação. É bom salientar que muita gente vincula a palavra karma ao espiritismo, quando na verdade nada tem correlação. Os termos dharma e karma são de origem hindu, muito embora seja muito usado em várias crenças e algumas tradições esotéricas ocidentais. Em um certo momento, o protagonista, abre parênteses, André Luiz, fecha parênteses, dessa obra, questiona o diretor da escola Mansão da Paz o porquê de não permitir a entrada daqueles espíritos sofredores, desajustados, dementes, de aparências nada agradáveis na escola. O diretor, então, da escola, de forma muito mansa, responde que tais espíritos em desajustes, sem a mínima noção do momento que eles vivem, se adentrassem à escola, iriam certamente destruí-la. Além disso, o diretor arrematou: a salvação é só importante para aqueles que desejam se salvar. O título do capítulo faz jus à finalidade da Escola Mansão da Paz. Ela é, na verdade, uma luz nas sombras. Como um bom aluno, observador ou estagiário, seria nos tempos modernos estagiário, André Luiz questiona o diretor mais uma vez, e dessa vez é a respeito da procedência daqueles espíritos. E se algum daqueles espíritos eram primitivos como nossos indígenas. Para mim, em particular, ao tocar nesse assunto, ao fazer essa pergunta, o espírito tem como eu diria, um deslize. Provavelmente ainda sentindo as influências da sua última encarnação. Não é porque o espírito é de índios que o espírito é selvagem e não merece o mesmo carinho e respeito dos demais espíritos. Na região onde está André Luiz fazendo as observações, os estudos, o estágio, além de espíritos citados anteriormente, habita também os chamados gênios infernais, por tempos indeterminados, que muitas vezes manipulam os demais, fazendo-os de escravos. Na literatura umbandista a gente usa muito isso, espíritos demandados escravizados. Os que têm crimes leves, próximos à recuperação, ficam por tempos menores nessa zona. Finalizando esse primeiro capítulo, mesmo os que estão a favor do mal, o Senhor corrige o mal pelo próprio mal, pois na vida o movimento é para a vitória do bem, e o bem é Deus.